Olá pessoal, eu sou o Thiago, professor de redação do CPV Vestibulares. Vou discutir com vocês agora rapidamente os dois temas de redação cobrados pela SPM nessa prova de primeiro semestre de 2012, tá? Vale a pena um comentário que eu ouvi de alguns alunos propriamente e concordo com essa ideia de que a redação foi composta por dois temas que são bastante acessíveis a um adolescente, a um jovem, que está prestando a SPM, são atuais, que também facilita a abordagem desse tema. Levando em conta que são temas acessíveis, atuais e também que são dois temas, dentre os dois você escolhe um, a gente pode perceber que a prova de redação trouxe um pouco de tranquilidade ao vestibulando da SPM. Muitos alunos disseram que estavam cansados, preocupados com a prova em si, mas ficaram tranquilos ao ver os dois temas da SPM, ver que eram temas acessíveis, atuais, e ver que poderiam escolher um dentre aqueles dois. Então, acho que isso facilitou um pouco a vida do candidato à SPM. Então, a prova de redação trouxe essa tranquilidade a esses candidatos. Posso comentar também que a prova não trouxe nenhuma novidade, os dois temas, para que o candidato escolhesse um dos dois e dissertasse sobre eles, tá bom? E relembrando que não faz diferença alguma qual tema você escolheu. Tanto o primeiro quanto o segundo tem a mesma pontuação, o mesmo peso na prova, tudo bem? Vamos então agora comentar as duas propostas, começando pelo tema 1 que você está vendo. Vou comentar com você agora rapidamente aqui na lousa, tá bom? O título era Questão de Consciência e havia um trechinho, um fragmento de uma reportagem da revista Ciências Sociais sobre consumismo, tá? O fragmento era o seguinte: quando consumimos o produto de uma indústria que não respeita o trabalhador, a comunidade, a sua volta, nem o meio ambiente, estamos atestando que atitudes como essa são aceitáveis. Segundo o texto aqui, segundo o fragmento, quando compramos produtos que não respeitam o trabalhador, ou a comunidade à sua volta, ou o meio ambiente, nós que consumimos tal produto, denunciamos que tais atitudes de exploração, de desrespeito, são aceitáveis. Continuando, o consumo consciente é aquele realizado com a clareza sobre as consequências geradas pela ação de consumo. Ou seja, a própria SPM definiu o que é consumo consciente. O consumo consciente é aquele realizado com a clareza sobre as consequências geradas pela ação do consumo. Continuando, em uma simples compra de produto industrializado estão explícitos os reflexos que esse produto terá na sociedade, a quantidade de resíduos tóxicos e não reutilizáveis que serão descartáveis, e até mesmo as condições socioeconômicas das comunidades próximas ao local onde o artigo é produzido. No fragmento que você vê, eu sublinhei duas ideias, talvez as duas mais importantes, tá? A própria banca admite que você comprar um produto sem respeitar o trabalhador, sem a consciência do meio ambiente que foi prejudicado por conta desse produto, são atitudes suas que consideram aceitáveis essa destruição ou esse desrespeito. E a coletânea enfatizou também a própria definição do que é o consumo consciente, sendo aquele consumo feito sob clareza das consequências de uma coisa que se compra, tá? Embaixo, a frasezinha temática sobre a qual você deveria dissertar, que é o atual estágio do consumo consciente no Brasil, ou seja, a SPM queria que você discutisse um pouquinho sobre como que o brasileiro atualmente consome, se isso é consciente ou não, ou então coisas que estão ligadas a essa consciência no momento de consumo do brasileiro. Vou então agora encaminhar para vocês algumas propostas possíveis de discussões. Vale lembrar que o que eu disser aqui não esgota as coisas que vocês poderiam dizer. Se eu disser alguma coisa um pouquinho diferente do que você disse, não quer dizer que você está errado. Ou se eu não tocar em algum assunto que você discutiu, também não quer dizer que o que você falou está fora do tema, depende muito. O que eu vou dizer agora são apenas algumas possibilidades de orientação caso você esteja um pouco perdido ou queira uma comparação àquilo que você escreveu. Bom, para discutir então o Brasil consumindo conscientemente no mundo hoje, poderíamos discutir um pouco a questão de o Brasil hoje ser essa economia do mundo
E isso exige de um país que agora tem um novo mercado consumidor, um país crescer economicamente, tem um novo grupo social comprando, de ter uma consciência sustentável sobre aquilo que ele compra. Então, mais do que nunca, o Brasil precisa de um grupo consumidor crescente que saiba comprar, consumir com responsabilidade, usando a coletânea com um consumo consciente, sem permitir, por exemplo, que haja desrespeito a trabalhadores ou ao meio ambiente. Poderíamos discutir também a incoerência que o Brasil tem no momento em que ele cresce economicamente, mas não cresce ambientalmente, não constitui uma política nacional de consumo sustentável. O Brasil cresce economicamente, mas não desenvolve uma política clara sobre consumo sustentável, uma discussão possível, tá? Poderíamos discutir também que a consciência de consumo não deveria partir só do próprio cidadão que consome algum produto, mas também que órgãos públicos, o governo brasileiro em si, deveria promover essa conscientização a nível nacional para que pudéssemos, então, ter um consumo consciente em todo o território brasileiro. Poderíamos pensar também que, apesar de todo o discurso de preservação do meio ambiente ou de consumo sustentável, ainda no Brasil prevalecem interesses econômicos, ou seja, ficamos muito no discurso e pouco na prática, privilegiando a questão econômica. E ainda uma outra abordagem que discutiria sobre como a sustentabilidade hoje virou um produto. A gente reificou essa responsabilidade social, a gente mercantilizou essa questão da sustentabilidade. Empresas vendem imagens sustentáveis a fim de que lucrem. Assim, nós mercantilizamos a ideia de sustentabilidade. Há exemplos, poderíamos discutir um pouquinho da Rio+20. O Brasil recebeu esse evento, agora neste ano de 2002, sem que propriamente o brasileiro saiba o que é a Rio+20, uma coisa que não é amplamente divulgada no Brasil. Poderia citar como exemplo o Jardim Gramacho, que é um bairro no Rio de Janeiro, que tem um aterro sanitário enorme, e isso é uma evidência de que o Brasil ainda tem uma série de problemas quanto à infraestrutura no tratamento do lixo. Citar, quem sabe, o documentário Lixo Extraordinário, e talvez discutir um pouquinho essa polêmica que envolve as sacolinhas plásticas dos supermercados brasileiros. Repito, então, que é um tema atual, acessível aos alunos, de tal modo que poderíamos, a partir da coletânea, tentar discutir o que é esse consumo consciente e, ao mesmo tempo, evidenciar a não aceitação de que produtos sejam feitos de modo que haja trabalhador explorado ou meio ambiente prejudicado. Tranquilo? Um tema, acho que fácil para vocês, tá? Vem aí o tema 2, então, vou ler com vocês a proposta, fazer algumas anotações. O título era Redes Sociais, Obrigação ou Punição? Há também um fragmento de reportagem da revista Isto É, deste ano, e o trecho em destaque diz o seguinte: o vício em redes sociais é uma realidade e tem impactos impossíveis de ignorar. A questão é que o uso excessivo ou o uso viciante de redes sociais tem impactos que são impossíveis de que nós ignoremos. O vício em redes sociais é forte como o da dependência química. O viciado em Facebook necessita de alguma coisa. Do quê? De se expor e ler as confissões de amigos com cada vez mais frequência para saciar a sua curiosidade e narcisismo. Então, precisamos o tempo todo saciar uma curiosidade e um narcisismo. Esse narcisismo pode ser lido como esse culto à nossa própria imagem, a essa vaidade de criarmos uma autoimagem para uma pessoa que nos vê. A atenção em torno desse assunto é tamanha que já há setores defendendo a inclusão da dependência por redes sociais na nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Com base nisso, focalizando os impactos causados pelo uso excessivo de redes sociais e essa ânsia que nós temos de curiosidade e narcisismo nas redes sociais, a SPM pediu para que eu discutisse o seguinte tema: as redes sociais fazem duas coisas. Ao mesmo tempo que possibilitam novas formas de relacionamento, então são novas formas de relacionamento, paralelamente a isso, restringem as formas tradicionais de relações sociais. Então vou chamar de parte B dessa proposta, ou seja, você deveria discutir como redes sociais, ao mesmo tempo, cria
formas de relacionamentos, como que elas inovam e, simultaneamente a isso, restringem formas tradicionais, ou seja, modificam formas antigas, ou eliminando-as ou modificando simplesmente, tá bom? Essa era outra proposta da ESPM. Vou agora, então, dar mais alguns encaminhamentos possíveis de como você poderia discutir esse tema 2 proposto pela ESPM. Repito, se você disse alguma coisa um pouco diferente ou que eu não falei, não quer dizer que você fugiu ao tema, tá bom? Enfim, focalizando então esse aspecto A da proposta, que são as novas formas de relacionamento, poderíamos apontar que existem redes sociais que possibilitam mais contato entre pessoas que estão distantes de modo mais barato, rápido e interativo. Ou então discutir que as redes sociais promovem o intercâmbio de informação, música, notícia, livro, dicas de lazer, tudo isso é feito via as redes sociais. São novas formas então de relacionamento em redes sociais, tá? E assim as amizades dessas redes permeariam essa troca de informações. Ou então mostrar então que redes sociais são uma nova forma de relacionamento na medida em que permitem participação política, procura de emprego, venda de produtos, troca de informações ou promover a discussão entre pessoas, o diálogo entre pessoas de línguas diferentes, de tal modo que eu aprenda uma língua estrangeira. Para tudo isso existem redes sociais, ou seja, novas formas de relacionamentos em redes sociais. Ou então ainda, redes sociais promovem a formação de grupos coesos, grupos de pessoas que têm valores iguais, que têm uma identidade cultural específica. Tudo bem? Agora, se eu pensar na parte B da proposta, eu vou discutir as restrições às formas tradicionais, ou seja, como então que algumas formas antigas foram modificadas, eu posso discutir o seguinte. Posso dizer que houve uma diminuição do contato físico entre as pessoas, ou seja, as relações hoje, por causa da rede social, são mais virtuais do que propriamente físicas, tá? Por consequência dessa virtualidade, as relações são mais efêmeras e descartáveis. São mais frágeis, não são tão profundas quanto as relações propriamente físicas, tá? Posso discutir também que a falta de troca de experiência nessa vivência real, não a virtual, cria uma consequência negativa. A pessoa tem uma relação social prejudicada, ela tem uma saúde social prejudicada, uma vez que lhe faltam essas experiências tão importantes para a formação de todo ser humano. Ou então a gente pode pensar que esse excessivo uso da rede social vai desenvolver no homem um sentimento narcisista, uma preocupação excessiva da imagem que eu crio para o outro. Talvez eu me preocupar muito em redes sociais, criar uma imagem determinada sobre mim para as outras pessoas. Ou então, talvez em redes sociais eu coloque tantas informações privadas que eu acabo publicando informações de âmbito privado no público, de tal modo que eu perca a minha privacidade. Isso seria ruim se eu pensar no uso excessivo ou viciante das redes sociais, tá? Bom, para terminar então, eu diria que é uma boa prova de redação. Ela disponibilizou ao aluno 2 temas atuais, acessíveis, que não criariam dificuldades maiores aos alunos. Vale ressaltar que, ao longo do nosso semestre, demos temas vários que trabalharam de modo exaustivo esses temas. Qualquer aluno do CPV que fez as aulas regularmente, escreveu os textos semanais, tinha totais condições de fazer qualquer um dos 2 temas. Trabalhamos em vários temas a questão do consumo, a questão da sustentabilidade, em vários outros temas, a questão de redes sociais, sempre com focos diferentes. E vários desses focos poderiam entrar nessas redações cobradas pela SPM. Então, não creio que foi uma dificuldade para vocês, vestibulandos, alunos do CPV, nenhum dos 2 temas. Então, como eu já ouvi de alguns alunos, muitos de vocês leram a prova, sentiram confiança e tranquilidade, pelo menos na de redação. Espero que tenham ido bem e que passem, e até mais.